Graça e paz, bendito, graça e paz, bendita. Aqui, pastor Anderson. Hoje uma reflexão bíblica na minha devocional. Eu iniciei a minha reflexão baseando-me na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, somente a parte A que diz: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Eu queria falar um pouco não do viver é Cristo, porque isso é de comum aceitação. Não vai ter divergência se falarmos para um neopentecostal, um tradicional, se falarmos para qualquer irmão, e, enfim, para qualquer pessoa que professe a fé cristã das mais variadas vertentes da nossa fé, dos tradicionais, históricos, reformados, pentecostais, neopentecostais, porque isso é de singular interpretação. Mas quando a parte seguinte diz e o morrer é lucro, aí há uma dissonância. E por que essa dissonância? Porque nós não interpretamos mais o Evangelho de Jesus, os ensinos e doutrinas dos apóstolos, como é recomendado pela primitiva igreja, a doutrina apostólica, que era seguido o partir do pão, o repartir. Porque chegamos à conclusão de que a vida terrena é boa. Eu não estou aqui para levantar a bandeira marxista e nem também fazer alusão ao capitalismo descentralizado do propósito inicial, após a questão da Revolução Industrial e tudo mais, mas isso é questão de posicionamento de ideologia política. Eu quero falar do que é teológico, sem se prender a uma vertente socioeconômica e também política. O que está em jogo quando falamos nos nossos dias sobre esse tipo de comportamento? Primeira coisa, não interpretamos a ideia que Paulo está expressando. O contexto diz que Paulo está falando de vida. Viver para servir a Deus, bênção. Mas Paulo, um ganhador de almas, um homem com uma história missiológica assustadora, vertiginosa, incomparável, creio eu, talvez, dentre muitos, depois, óbvio, que com os recursos que Paulo tinha, a igreja tinha em 60 anos, na época dele, sem carro, avião, internet, prensa topográfica, enfim, sem recursos nenhum recurso. Eles evangelizaram o mundo existente. E nós hoje, com tudo isso, estamos ainda com mais de 2 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. O que eu quero participar aos irmãos quando falo em primeira mão sobre morrer a lucro é que Paulo está dizendo, em meio a tudo que estou fazendo, bem sucedido, tendo resultados históricos fenomenológicos, eu sou cônscio de que se eu morresse agora era melhor. Bom, essa é a visão de Paulo, Bíblia. Morrer é lucro. Ou seja, a existência, esse mundo, uma linguagem, eu não vou usar plano para que não me deem aí uma conotação de alguém que milita com uma linguagem esotérica, espiritualista. Vou falar de Bíblia. Morrer é lucro. A palavra testemunha de Atos 1, quando diz discernir as testemunhas, é mártir. E quem é mártir? Quem morre por uma causa, morre por um ideal. Paulo, mais na frente, após sua conversão, que não é nesse período da ascensão de Cristo, de Atos 1, versículo 8 em diante, está dizendo que morrer é lucro porque ele compreende que a nossa vida não está aqui. Então, a teologia denominacionalista, a denominação ensinou você a ser alguém materialista, exclusivamente materialista. Então hoje, no caráter do pentecostalismo, é a área que eu atuo, se porventura alguém morre, a gente vai dizer, sabe o quê? Deus puniu. Mas Paulo, o salvo, está dizendo, se eu morresse agora era melhor. Olha como isso é dissonante ao que a própria palavra ensina. Se um filho de Deus, quer por meio do martírio, da morte natural, um acidente, não importa a forma, ele passa para a eternidade pela Bíblia, isso é lucro. Mas a religião vai dizer para você que você tem que viver o melhor dessa terra. Eu não sou contra vivermos bênçãos de Deus, até apregou isso, porque é um princípio bíblico, óbvio. Porém, não é o cerne da mensagem cristã, não é o centro. Somos pessoas que a qualquer instante serão chamados. Segundo e último ponto dessa breve meditação.
somos todos os dias desafiados a morrermos e não a vivermos. A nossa vida é uma vida de desassociação a esse tempo, a esse contexto. Não devemos nos apegar a isso aqui. Isso aqui é transitório. Paulo diz em Filipenses ainda 3, 20 e 21, mas que a nossa cidade está nos céus, para onde aguardamos o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha, se desapegue desses contextos em que a fala te instrua ou te motive a viver a vida toda focado aqui. Passaremos por aqui como cumpridores de um propósito, de anunciar a Cristo, o Evangelho, ganharmos almas para Jesus, mas pregando palavra, não massageando o ego de ninguém, não nos escondendo atrás dos nossos ideais político-partidários, socioeconômicos, de vertentes pessoais, de condições que favoreçam ou não. Vamos anunciar a Cristo, vamos benfeitoar, vamos bem realizar, vamos bem efetuar a vida, a plenitude da graça. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque pessoas estão compreendendo que esse tipo de conceito, esse tipo de vida que nós estamos promovendo aqui, ela precisa ser revista. Essa teologia precisa ser novamente reconduzida para o princípio de que somos, sim, filhos de Deus e que se Ele nos chamar, será uma bênção. Aqui em casa eu brinco muito isso com minha esposa. Eu falo, olha, se Deus quiser fazer o nosso divórcio, Ele pode levar a gente, quem Ele quiser levar primeiro. Se Ele quiser levar, te leva. Se quiser me levar, me leva. E eu até brinco, se você ficar aqui, casa com um cara legal, para cuidar dos meus filhos, um cara bom de Deus, para ensiná-los o caminho do Senhor, porque se Deus me chamar agora, eu quero ir. Eu não tenho preocupação com o porvir. Só tem medo da morte quem não confia que ela será uma promoção ao invés de uma punição. Amo o coração de gente que ama o céu, eu amo você porque você ama o céu. Deus te abençoe, meu lindo, minha linda. Eu sou o pastor Anderson Santos e esta é uma simples, mas mais uma mensagem de edificação.